Bom, eu tenho 18 para 19 anos de conversão, mais ou menos. Né, eu tenho 31, né? Mas eu me converti, eu estava nessa idade, mais ou menos, né, 18, 19 anos, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de Jesus, né? E aí recebi um convite na época, né? Não sei se eu posso falar o nome da pessoa que me convidou. Pode ficar à vontade. Se ela estiver entre nós, vai se sentir honrada. Amém. Quero mandar um abraço para ela, a Aline, professora. Ela me fez esse convite para ir na casa na época ele não era pastor, ele era líder de jovem, que era o Glauber, pastor, hoje é pastor Glauber, né? E ela me fez esse convite, mas na época tinha uma festa, né? Eu era muito festeiro, né? Eu gostava muito de festa. E eu falei assim, Aline, eu não posso, né? Eu tenho um compromisso para esse sábado, mas interessante que no meio da semana eu tava uma intuição para mim ir, né? Eu tava uma inquietação para mim não ir para a festa, mas para mim ir para essa célula, né? Eu naquela inquietação e eu falei para a Aline que eu não ia, né? Mas quando foi na sexta-feira mais ou menos, eu falei para a Aline, não, Aline, eu vou. E na época minha irmã tava com ela, a Leidiane, né? Com a Aline. E ela ficou feliz quando eu falei que ia aceitar o convite dela, né? E fui. E quando eu cheguei lá, um ambiente diferente, um ambiente gostoso, espiritual, né? E teve dois louvores, né, lá que me marcou e que fez eu permanecer até hoje. Deus falou muito comigo através dessas canções e eu tô aí para a glória de Deus, né? No começo não foi fácil, né? Eu tava meio que um pé na igreja, um pé no mundo, mas Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi ministrando no meu coração e chegou um tempo que eu não quis saber mais do mundo e tô aqui hoje para Jesus, né? Você queria ir pra festa? Queria. Eu fiquei intrigado nessa parte. Realmente não é de se admirar, não, porque quando a gente tá nesse contexto, normalmente no final de semana é o tempo que a gente tem pra fazer alguma coisa diferente, né? E Isso. aí te chamando pra ir pra programação diferente, eu já tenho compromisso. Mas eu achei interessante essa inquietação da sua parte, viu? De, mesmo com um compromisso fechado ali, ainda assim querer ir participar daquilo que ela estava te chamando, né? Isso Sim. é de admirar, né? Sim. Realmente. Muito interessante essa questão, viu? Muito bom saber, Ronildo. E você falou que ficou um pé na igreja, um pé no mundo. Foram os desafios. Conta pra gente como é que foi essa questão aí. Foi muito complicado? O que que te fez falar, não, eu vou permanecer na vida da igreja, mesmo com essa situação assim e tal? Bom, no começo, que nem eu falei, né? Eu cheguei lá na casa do Glauber, né? Inclusive, se você estiver ouvindo, né? Não sei se você está ouvindo, quer mandar um abraço para ele, um beijo no coração dele. Bom, eu cheguei lá e eu senti um ambiente diferente, né? Eu nunca tinha experimentado daquilo, né? E foi surreal. E Deus falou comigo através de duas canções, né? Não me fugiu a memória agora, mas depois, uma outra oportunidade, posso estar falando o nome aí. Mas, enfim, Deus falou muito comigo no meu coração. E no começo eu não sabia o que eu queria da vida, se permanecer firme, né? Ali com os irmãos, caminhando em fé, ou ficar no mundo mesmo, né? Então foi assim mais ou menos um ano, assim, né? Ia na igreja, ia nas festas, mas chegou um determinado momento da minha vida que o Espírito Santo ministrou no meu coração muito forte para mim permanecer, né? Aí resolvi, né, com a graça de Deus, abandonar tudo, né? E seguir Jesus mesmo. E foi a melhor decisão da minha vida, não me arrependo em nenhum momento. Graças a Deus. E, Ronildo, vou falar, viu? É, eu tenho certeza que, assim como você tem falado dessas pessoas que te alcançaram, pessoas também vão testemunhar daquilo que você influenciou na história delas, tá? O Amém. Nildo, ele teve até um período que estava dando aula de bateria para algumas pessoas e hoje são envolvidas aí na equipe de louvor e, assim, são frutos daquilo que o Senhor tem feito através da sua vida e eu acredito que é só o começo que Deus tem Amém. para fazer, né? E, Ronildo, você tem contado um pouco de algumas dificuldades que você tem com Sim. relação à sua deficiência visual e até alguns desafios que você tem enfrentado. Você compartilhou que nos últimos anos ele deu uma piorada em alguns casos. Sim. E como é que você lida com essa situação? Como é pra você lidar com isso? É complicado, né? Porque desde os 2 anos de idade que eu tenho um problema na visão, né? E demorou muito tempo para detectar, né, a causa, né, do problema da minha visão. Aí foi muito tardio fazer os exames, né? Desde os 2 anos, mas eu fui fazer os exames ao menos dele com uns 11, 13 anos, né? Aí os médicos na época falou que era três tipos de problema na minha visão, né? Que é miopia, estrabismo e palidez. Né? Então, assim,
uma coisa que eu agradeço a Deus, porque assim, eu não sou totalmente cego, né? Porque eu, graças a Deus, eu consigo enxergar um pouco, né? Eu não, a minha deficiência não me atrapalha sair, de fazer minhas Você coisas, acha que né? enxerga uns 30%, mais ou menos? Eu creio que um pouco mais, né? É, né? Quando eu quero, assim, resolver alguma coisa, né? Pegar ônibus, no caso, para ir para Goiânia, para Nápoles, né? Não me pede, graças a Deus. Então, assim, né? Sou limitado em algumas coisas, né? Mas isso não me impede, sabe? De fazer as minhas coisas, né? Do dia a dia, né? Corriqueira, sabe? Mas eu louvo a Deus porque, né? Consigo fazer, sim, minhas coisas, né? Durante o dia a dia. E a sua atuação na igreja, porque muitas das vezes a gente pode até entrar em crise com Deus, algo do tipo, né? Por que que não aconteceu isso ainda? Como que você lida com essa situação pra você? Ah, claro, eu já pedi muito a Deus, né? Pra fazer um milagre, né? Porque eu creio no milagre, né? Mas eu também não me pego preso, né? Porque que não aconteceu, né? Porque eu creio que Deus tem um propósito, né? Eu não sei o que é, né? Mas espero que um dia eu possa entender. Então, assim, eu não quero me pegar preso nisso, né? Ah, por que que até hoje eu não fui curado? Tanta gente foi curada e eu não, né? Eu decidi, né? Independente ou não da minha cura ou não, caminhar com Jesus, né? Porque eu não quero voltar da onde o Senhor me tirou, né? Que é pro mundo, né? Porque o mundo é ilusão, o mundo é só tristeza, vazio, né? E eu pra lá não quero voltar jamais, né? Daqui só pra glória. Que bom ouvir isso da sua parte. De fato demonstra um coração é, honroso com as coisas do Senhor. Amém. E o Senhor, ele vê o nosso coração. A Bíblia fala que Deus viu o coração de Davi. Amém. E o Senhor tem visto seu coração. E é perceptível, até a igreja tem participado e percebido esse coração tão generoso. Ronildo, todos os dias você costuma acordar um pouco cedo para abrir o prédio, para estar na oração. Fala pra gente um pouco dessa experiência sua. É algo muito gratificante, né? Porque levantar de manhã para poucos, né? E é muito difícil, né? E desde 2016, mais ou menos, né? Já tem um tempinho, né? Começou a oração de madrugada aqui no Centro Cultural, antes de nós ter o nosso prédio, né? E quem estava à frente era outra pessoa, né? Aí essa pessoa me fez o convite, eu vim, participava tudinho, mas depois essa pessoa, né, por algum motivo ou outro, saiu, né? E me pediu essa honrosa missão de tocar, né? Para não parar, né? E de lá para cá tem sido assim, né? Das 6 às 7 da manhã, das 6 às 7 da noite, né? E eu recebi esse privilégio, né? De estar ali, né? Abrindo o prédio, recebendo os irmãos, né? E estando ali atuando, né? À frente com os irmãos ali orando, tem sido muito gratificante e muito honroso para mim. E eu louvo a Deus por isso também. Pra você ouvinte, que eu acho que talvez você não tenha entendido, são 9 anos. 9 anos orando às 6 às 7 da manhã e às 18 às 19 horas ali no prédio da videira. 9 anos de história. Com certeza tem muita história pra contar desses dias, não tem? Com certeza. Eu já vi muitos milagres acontecer ali, né? Pessoas sendo curadas instantaneamente, né? De dor, né? Dor de cabeça, né? É, dor nas articulações. Então, você já vi muitas coisas acontecer ali, sobrenatural, né? Pessoas ali, né? Sendo batizadas no Espírito Santo, né? Então, assim, algo assim poderoso de poder estar ali contemplando aquele acontecimento, né? E tem sido muito gratificante e muito honroso para mim também. E Ronildo, muito bacana. Tenho certeza que realmente poder participar da vida de oração da igreja é algo poderoso. Há uns anos atrás, a gente percebia que a oração, o maior público de quem estava na oração eram as mulheres. As Isso, mulheres do coque. Mas, pela graça de Deus, muitos homens têm se posicionado em oração, com tá certeza. bom? E é muito bom ver essa posição da sua parte. São 9 anos de história e tem motivado mais pessoas para estar na oração, motivado mais pessoas a ter uma vida ativa de oração. Amém. Porque não é nada místico, não. Às vezes na sua casa, às vezes a correria do dia, você não consegue tirar um tempo para orar. Mas se você vai para um lugar reservado para tirar esse tempo, acaba sendo muito produtivo. Com E, certeza. você que tá acompanhando a gente pela rádio, 87,9 e quiser mandar uma pergunta, mandar uma consideração, um abraço, pode entrar em contato aí através do nosso WhatsApp 062993
62 87 11 e mandar aquela pergunta. Já pode participar aqui do nosso bate-papo. Já pega o telefone e já manda aquela pergunta aqui pra gente, que a gente já tá aqui conectado com você, ouvinte. Nessa tarde de sábado, tenho certeza que o cafezinho já tá na mão, nesse clima tão agradável. E, ó, vou falar uma coisa pra você. Tá quente. Tá quente, tem lugar que tá precisando de um ar-condicionado pra resolver, não, Brenão? Realmente tá muito quente mesmo. Mas o Senhor vai mandar chuva aí em breve, eu creio, viu? Amém. Fala pra gente, o que tá rolando aí no grupo aí, Breno? Tem conversa pra gente? Uai, eu queria mandar um abraço aqui pra Andrade Móveis, que estão ligados lá com a gente lá, são irmãos da igreja também. Um grande abraço, viu? O Luiz Vieira está conectado com a gente aí lá de Anápolis. Um grande abraço aí, viu, meu irmão? Obrigado pela participação. Também a Amanda falou que ia estar conectada na rádio hoje. Obrigado pela participação, Amanda. Inclusive, aniversário. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E, ó, ouvinte, você está acompanhando a Mega 87,9, que é a Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que acontece todos os sábados das 15h30 às 16h30. E hoje com a participação especial do Ronildo. Ele que é o irmão que já tem um tempo que está participando da vida da igreja, tem experiência, seus cabelos brancos, né? Ele tem uma vida ativa, participa bastante da vida de oração da igreja. São 9 anos de história que ele participa da oração das 6 às 7 da manhã, das 18 às 19 horas da tarde. Também envolvido na equipe de louvor ativo, né? E tem transferido esse DNA, ele que toca bateria, tem transmitido esse DNA para outras pessoas também servirem ao Senhor. Amém. Com esse talento, os tangeadores. Ô Nildo, e fluindo o nosso bate-papo aqui, ô Nildo, você nunca pensou em desistir? Como é que você lida com essa situação? Fala pra gente. Já, muitas vezes. Já pensei em desistir de tudo, abrir mão de tudo, né? Mas todas as vezes que eu cheguei a esse ponto, o Espírito Santo sempre me constrangeu, né? Ele me lembrou na palavra, né? Porque na palavra de Deus tem muitas das vezes que Deus fala, né? Não temos, né? E eu me apego nisso, né? Pra mim não temer dificuldade nenhuma, né? Desafio nenhum. Né? E eu me apego sim em oração, né? Mas todas as vezes que eu passei por isso, né? Inclusive teve um dia que eu pensei, né? Na época o Robson, né? Se ele estiver ouvindo, quero mandar um beijo no coração dele, um abraço. Ele era o líder da equipe de louvor e eu tava decidido de conversar com ele, ó, eu vou desistir do louvor, vou tirar um tempo do louvor, não quero saber mais, tô com a cabeça cheia. E fui, na época, era no Centro Cultural ainda, né? E o pastor, na época, o pastor Lopes sempre me deixou responsável de estar abrindo, né, o prédio para estar recebendo os irmãos nos cultos. E eu tava com a chave no bolso, né? E eu tava decidido. Quando chegou perto do Centro Cultural, mais ou menos, eu senti uma voz muito forte, entra ali dentro. Entra ali dentro. Eu não entendi por quê, mas tava muito forte. Eu entrei, aí chegou lá e me posicionei em oração. Eu entendi, né? Aquele chamado, né? E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? Deus lembrou de todas as promessas dele para minha vida. E sempre recebi o renovo do Senhor, né? Ele sempre tem me renovado, ele tem sido minha força, minha fortaleza, né? Meu refúgio, minha torre forte, né? E meu escudo, né? Então, assim, eu sempre me apego nele, né? Claro que desafio vem, dificuldade vem, mas eu me recuso a olhar para a circunstância e para mim mesmo. Eu quero sempre estar olhando sempre para ele, para Jesus, né? Em nome de Jesus. E Ronildo, você vê alguma diferença assim da sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus e a diferença da sua vida hoje? Você consegue enumerar essas diferenças e falar pra gente um pouco do que mudou na sua vida? Você como pessoa? Antes de eu me converter? Isso, antes de você conhecer o Senhor de fato, ter essa experiência com Deus. Como é que era a sua vida antes e como é que é a sua vida hoje? Tem diferença? Você consegue perceber, decifrar? Sim, antes a minha vida era rasa, né? Vazia, né? Que nem eu falei, né? Eu gostava só de festar, né? Eu tinha uns primos meus que sempre me influenciavam, né? Me chamavam. E eu saía com eles, né? Saía pra beira dos córregos, né? Minha mãe ficava muito preocupada, né? Devido ao problema da minha visão. Mas eu saía pra beira dos córregos, né? Nós levávamos bebida, né? Aquela coisa de adolescente, né? E saía pra rua, né, assim, pra festa mais meus primos. E tinha hora pra sair, mas não tinha hora pra chegar. Então, eu creio que eu dei sim, umas dores de cabeça à minha mãe, né? Então, hoje minha mãe agradece a Deus, né, pelo caminho que eu tô seguindo, né, que é o caminho de Jesus. Mas, assim, minha vida era muito vazia, muito rasa, né? Eu sempre queria algo, né? Eu não entendia o que eu queria.
Mas naquele dia fatídico naquele bendito dia, né, que eu costumo dizer bendito dia, né? Que eu fui naquela célula na casa do Glauber, foi o melhor final de semana da minha vida, porque ali eu entendi que Deus tinha algo pra minha vida, né? E pra glória de Deus, tô aqui até hoje, né? E daqui, que nem eu falei, só pra glória, né? Ó, e se você quer ter o bendito dia, tá chegando o bendito dia 10, 11 e 12 de outubro. Quer falar um pouco pra gente, ô Ronildo? A nossa programação que nós vamos ter no dia 10, 11 e 12 de outubro agora. Teremos um encontro com Deus, né? 3 dias numa chácara e acontece coisas ali sobrenatural. E eu creio que Deus quer marcar a vida dessas pessoas, né? Dessas pessoas chaves, dessas pessoas que, assim como eu um dia, tava vivendo uma vida aí rasa, vazia, né? Sem rumo, sem direção. E eu creio que após este encontro, a vida de vocês nunca mais será as mesmas, né? Então, assim, eu convido, né, você que tá me ouvindo aí, ouvindo o Mainad aqui, o Brenão tá aqui com nós, né? Aleluia. Né? Então, assim, eu creio que vocês não vai se arrepender, eu creio que vai ser um marco na vida de vocês, né? Porque, como eu tive um bendito dia, né, que eu fui naquela cela, esses 3 dias serão os benditos dias das suas vidas, em nome de Jesus. Quer falar do bendito dia, Breno? O bendito dia pode mudar a sua história, viu? Eu participei do encontro, né? Realmente muda a história, muda vidas, transforma. Tem libertações, tem restaurações de sonhos. É incrível o encontro com o Senhor. Com certeza, cura, né, ali. Ó, Ronildo, nossa programação não costuma demorar muito. Nós temos um tempo de bate-papo aqui, onde a gente fala um pouco de algumas coisas que a gente já viveu, das experiências que a gente tem com Deus, e daquilo que a gente está envolvido, de certa forma. Muito obrigado pela sua participação Amém. aqui hoje. E eu queria te perguntar se não tem algo em especial que você gostaria de deixar, alguma experiência que você teve, algum dia que você viveu, ou algo que você gostaria de contar, alguma história. Queria te dar essa liberdade agora para você poder compartilhar com a gente. Tem algo em mente? Experiência? O que você tiver no coração aí, pode compartilhar. Mas a vida ela é cheia de desafios, né? E há momentos na vida da gente que a gente passa muitas coisas na cabeça da gente, né? Vem 1001 pensamentos, né? Pensamento de desistir, pensamento de, né? Tem uns que tem até uns pensamentos mais radical, né? Tirar a própria vida, mas isso não é o caminho, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, dá uma chance para o Espírito Santo, dá uma chance para Deus, né? Assim como um dia eu ouvi a voz do Senhor e ele falou muito comigo, né? E procura, né? Aqui em Teresópolis tem muitas igrejas, né? Quiser ir na videira, né? Vai ser muito bem-vindo, mas assim, dá uma chance para o Senhor, né? Marcar a sua história, marcar a rota da sua vida, né? E experiência, já tive tantos com Deus, né? Acho que a mais recente foi na conferência, né? Tivemos agora dia 5 e 6 de setembro, né? E Deus falou tanto comigo ali, né? E eu vi algumas questões da minha vida que eu falei, não, Senhor, realmente eu preciso avançar de nível, né? Em algumas áreas da minha vida, eu tenho estado muito raso, né? E ali o Senhor falou comigo, foi a experiência mais recente, né? Foi na conferência, né? Então, assim, o que eu deixo para vocês é isso, né? O Senhor, ele quer marcar a sua história, marcar a sua vida. Se você receber um convite aí, né? Dá uma chance para o Senhor marcar a sua história, em nome de Jesus. Tá certo, tá certo. Ó, e você ouvinte que acompanha a Rádio Mega 87,9, se você quiser mandar uma mensagem aqui pra gente, participar da nossa programação aqui, pode mandar uma mensagem. Eu tenho certeza, você tá assistindo agora a Mega 87,9, aqui na programação da Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que acontece todos os sábados às 15h30, às 16h30. Nós tivemos um bate-papo muito poderoso aqui com o Ronildo, né? Ele que tem um testemunho tão radical pra contar pra gente, que mesmo com algumas dificuldades, ele que tem dificuldade ali na visão, não deixou a dificuldade o abater, pelo contrário, ele tem uma vida ativa, são 9 anos que ele participa ativamente do projeto de oração que acontece às manhãs e às tardes, e são 9 anos de história e testemunho daquilo que Deus tem feito. Ele que tem 11 anos que toca na equipe de louvor, com certeza passou por muitos desafios, mas continua permanecendo e dando a resposta, e esteve no nosso bate-papo hoje que foi uma bênção. E tem conversa pra gente, ô Brenão? Conta pra gente aí, fala pra nós. E enquanto o Breno vai olhando aqui o nosso WhatsApp,
Eu quero agradecer a sua participação, ouvinte da Mega 87,9, na nossa programação, a Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que acontece todos os sábados, às 15h30, às 16h30. Aleluia. Queria mandar um abraço aqui especialmente para o nosso pastor Marcos, que está sintonizado aí com a gente. Ele é uma bênção nas nossas vidas e está mandando uma mensagem aqui para a gente. Que bom conhecer a história do Ronildo. Um convite para uma célula pode mudar a história de alguém. Glória a Deus. É verdade, né? Um convite de célula, né, Ronildo? Que resultou numa conversão tão preciosa. E eu fiquei intrigado de que ele tinha uma programação secular. Ele estava programado para ir para a festa, mas dentro dele, ele estava encucado de que tinha que ir para aquele convite. Com certeza. Ah, que bom, né? Que Posso bom. mandar um abraço também? Pode ficar à vontade. Sim, eu quero mandar um abraço também pro meu pastor, né? Nosso pastor amado, né? A pastora Renata, né? Os filhos Caleb, a Axa, a Esté, né? Para toda a família, né? Mandar um abraço para minha célula, né? Que estiver ouvindo também, né? A célula Yeshua. Para minha mãe, se ela estiver me ouvindo, a Litinha, né? Para minhas irmãs, a Camila, a Ana Cláudia, a Thaís, a Leidiane, né? A Leidiane mora em Nova Veneza, né? Não sei se ela está ouvindo nesse momento, né? Mas deixo um abraço para toda a minha família, né? Para todos os ouvintes de Teresópolis, né? Uma cidade que eu amo muito. E para todos da Igreja Videira de Teresópolis, né? E é isso, em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Abraço, abraço. Inclusive, Breno, tem que falar com a equipe técnica e já marca pra gente a entrevista com o Marcos. E eu quero que o Marcos esteja aqui com a gente, que grande pastor Marcos Moura, para nós fazermos uma entrevista aqui na Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que nós vamos organizar o calendário, porque, Ronildo, a agenda do pastor Marcos é um pouco corrida, mas eu tenho certeza que muito em breve o pastor Marcos já está sentado nessa cadeira aqui com a entrevista com a gente, que vai ser poderosa, viu? Obrigado, pastor Marcos, pela participação. Tenho certeza que logo a nossa equipe vai entrar em contato aí para marcar a nossa entrevista aqui com o grande pastor Marcos Moura, pastor da Igreja Videira aqui de Teresópolis de Goiás. Tem uma história surpreendente e eu tenho certeza que vai ser muito bom poder ter um bate-papo aqui com ele, né, Breno? Amém. Verdade, verdade. Estamos te aguardando aqui, meu pastor. Você é uma grande bênção nas nossas vidas. Você não tem a noção de quanto você é uma bênção para a nossa igreja. Amém. E ó, ouvinte, você está acompanhando a Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que acontece todos os sábados, das 15h30 às 16h30. Nós que estamos em período de testes, aqui buscando a melhor da rádio aqui, para que tenha uma programação recheada, que seja uma programação aqui que de fato possa trazer a qualidade que você ouvinte merece. E a nossa rádio, a 87,9, ela inclusive está em terceiro lugar na região metropolitana da rádio mais ouvida. E eu tenho certeza que essa audiência ela vai crescer ainda mais nesses próximos dias. E a nossa programação vai poder entregar qualidade e eficiência para você ouvinte da Mega 87,9 através da Rádio Videira, a Sintonia do Céu, que acontece todos os sábados das 15h30 às 16h30. E você acabou de acompanhar aqui a Mesa Radical, que é um bate-papo que a gente tem aqui todos os sábados também, que é um bate-papo poderosíssimo. Obrigado pela participação, Ronildo. Tenho certeza que o seu testemunho vai inspirar outros a servirem ao Senhor. Porque mesmo com dificuldades e desafios, você permanece dando a resposta e avançando. E eu acredito que ainda vai ter muito mais coisa para você testemunhar, como Deus já tem feito na sua história. Obrigado pela sua participação, tá bom? Amém, agradeço pela oportunidade, né? Tô aqui mais vezes, né? Se me chamar aqui, tô pronto a atender o convite, né? E eu quero encerrar dizendo o seguinte, né? Eu tenho que ter uma canção, né, que eu gosto muito de ouvir, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém. Agradeço pela oportunidade.